Irmãos, queremos agradecer a Deus por sua vida, porque nesse período de isolamento social, em virtude da sua fidelidade em dízimos e ofertas, a igreja tem conseguido manter os seus compromissos financeiros em dias. Se você deseja contribuir, por favor, atente para uma das contas que aparece na sua tela em cada atividade da igreja e você vai anotar a conta bancária, fazer uma transferência e depois faça um e-mail ou mande uma mensagem para a igreja informando a que se destina aquele valor que você doou. Por certo, o Senhor vai abençoar a sua vida e continuar dando a você a oportunidade de contribuir para o seu reino. Nesse mês de julho, a nossa igreja também está envolvida na campanha de missões estaduais. Eu gostaria de ler para você o texto de Marcos 16, versos 15 e 16. Disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, nesse mês, faça um esforço de designar uma oferta especial para a campanha de missões estaduais. A nossa convenção tem interesse em alcançar todas as comunidades do nosso interior e enviar obreiros para pregar o Evangelho. Então é nossa responsabilidade contribuir com esses recursos para que essa obra seja realizada. Pense nisso, faça uma oferta especial nesse mês e coloque na sua mensagem para a igreja de que aquele valor específico se destina a missões estaduais e assim ele será destinado a esse projeto. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e os seus propósitos. O povo do Amazonas clama por libertação. Queremos também aproveitar esse momento para comunicar aos amigos e irmãos que, apesar do governo do Estado já ter liberado a utilização de templos, o Conselho da Igreja decidiu que os cultos presenciais retornarão a partir do dia 2 de agosto de 2020, nos horários costumeiros, ou seja, às 9h45 e 18h30. Porém, como todos sabem, ainda temos que observar uma série de regras de distanciamento social. Assim, a Igreja elaborou uma série de procedimentos que deverão ser observados por todos aqueles que vão participar dos cultos presenciais. Esses procedimentos serão divulgados nas redes sociais da Igreja. Esteja atento a eles para que, quando você fizer a sua inscrição para participar de um culto, já saiba como deve proceder no momento em que estiver no templo. Nós estamos na expectativa de que, apesar de observarmos essas normas de distanciamento social, a nossa comunhão seja uma comunhão verdadeira, uma comunhão no Senhor. A primeira Igreja Batista de Manaus, organizada em 5 de outubro de 1900, tem a alegria de compartilhar um pouco mais da sua história por intermédio desse segundo vídeo. Em 1916, a Igreja criou a Escola Tomás José de Aguiar para alfabetizar crianças da cidade de forma gratuita. Também cuidou da educação cristã, ensinando as crianças que frequentavam seu templo. Em janeiro de 1919, assumiu o pastorado da igreja o reverendo José Munguba Sobrinho, intelectualmente muito bem preparado e autor de vários livros. A igreja abriu pontos de pregação do evangelho no Cacau Pireira e em alguns bairros da cidade. Em 17 de janeiro de 1921, organizou a Igreja Batista dos Tocos, atualmente denominada Segunda Igreja Batista de Manaus. Durante essa década, a escola dominical experimentou grande crescimento nas classes e no número de alunos. Contava sempre com a presença de muitos visitantes e pessoas que eram convertidas a Jesus Cristo. Nessa época, o missionário Eurico Nelson já realizara o sonho de ter uma lancha chamada Búfalo. Com ela, realizava a evangelização pelas comunidades ribeirinhas e principais afluentes do rio Amazonas, alcançando dezenas de locais. A liderança da igreja era bem sólida,
destacando-se a figura de Astínfilo Cerejo como diácono e superintendente da escola dominical. Participava dos eventos dos batistas, tais como o Instituto Bíblico em Santarém para a preparação de obreiros e da Convenção Batista do Amazonas e territórios limítrofes, onde eram decididas as novas incursões missionárias no estado. A festa de aniversário era um momento especial para relembrar as bênçãos de Deus sobre as atividades da igreja, bem como demonstrar seu crescimento por intermédio de fotografias, especialmente quando Nelson estava presente. Em um dos aniversários, foi tirada uma foto dos membros organizadores da igreja que ainda estavam vivos e fazendo parte do seu hall de membros. Após 10 anos, o pastor Muguba Sobrinho foi pastorear a igreja de Recife. Assumiu a direção da igreja o pastor Benício Leão em fevereiro de 1929. A família Silva Lima participou com 4 membros na organização da igreja. E no ano de 1930, essa era a família de Pedro da Silva Lima, avô do César. A juventude se tornou ainda mais atuante, tendo à frente líderes como Ornambo Bugalho Correia e Ulisses Pimentel. As moças da igreja também tinham uma sociedade muito forte, ajudando as senhoras na execução de trabalhos sociais. Os homens, por sua vez, continuavam exercendo um papel de sustentação da liderança e influência significativa na sociedade manauense. A escola dominical tinha muitas classes, com professores, líderes e secretários para as diversas faixas etárias, até o final do pastorado de Benício Leão. Um pouco mais de história veremos no próximo vídeo. Até lá!
Oremos. Nosso Deus, nós te exaltamos, Pai, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno de ser exaltado, de ser louvado. Nós somos constrangidos, Pai, pelo teu grande amor para conosco. Nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. E nós te somos gratos por grandes coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Nós te louvamos pelo fôlego de vida, nós te louvamos porque nós temos a oportunidade de termos amizades que nos fortalecem, nós te louvamos porque temos a oportunidade de estar estudando a Tua Palavra e ouvindo e aprendendo um pouco mais do Senhor. Nós te louvamos por tantas coisas, Pai. E mesmo em meio às dificuldades, nós também te louvamos porque o Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem fortalecido a nossa alma, o Senhor tem fortalecido o nosso físico, o nosso emocional. E nós te agradecemos por tudo isso, Pai. Continua agindo no meio do teu povo, continua fazendo maravilhas. E te agradecemos também porque as tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã sobre nós. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu.
Disse Davi no Salmo 142: Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti, na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e direção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Os seus tesouros te dará, Deus cuidará de ti. Com bênçãos mil te cobrirá, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Oremos. Te agradecemos, Jesus, pelo teu amor e pela tua bondade. Te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que aqui está assistindo esse culto, que Tu estejas abençoando, guardando e livrando de todo mal. Nesse momento nós te colocamos, Senhor, a vida espiritual da Tua igreja. Aumenta, Senhor, a nossa fé, que mesmo em tempos difíceis nós possamos confiar ainda mais no Senhor, saber que Tu cuida de cada situação e saber que nada foge do Teu controle, meu Pai. Que nós possamos descansar no Senhor, confiar no Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, de cada pessoa, Senhor, que tem participado das nossas atividades, dos nossos cultos, que Tu estejas dando proteção, guardando e livrando de todo mal. Nesse momento nós colocamos diante de Ti a vida daqueles nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, que Tu possa estar abençoando, trazendo a cura se fosse da Tua vontade, aqueles irmãos que estão em leitos de hospitais ou que estão mesmo doentes em casa, Senhor, que Tu possas trazer a Tua cura, meu Pai, dar a paz sobre a vida deles, que Tu possa estar abençoando também os médicos que estão cuidando dos nossos irmãos. Te pedimos, Senhor, por aqueles que por algum motivo estão desempregados,
que Tu estejas, Pai, abrindo a porta de emprego. Nós sabemos que a situação é difícil, mas nós confiamos no Teu poder. Te pedimos, Pai, pela nossa igreja, por cada irmão, que Tu estejas, Pai, abençoando a vida de cada família, fortalece os laços, fortalece, Senhor, cada família, que nós possamos continuar ainda mais vivendo em união, para o louvor da Tua glória, que nós sejamos sempre sal e luz por onde nós formos, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, aumenta a nossa fé, que nós possamos confiar em Ti, saber que Tu cuida de cada um de nós, saber que Tu se mostra presente em cada momento da nossa vida, meu Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, perdoa, Pai, os nossos pecados, dirige as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O texto para a meditação de hoje está na carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1, a partir do verso 3. O texto diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós,
fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estais em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. Nesta carta de Paulo aos crentes em Filipos, nós recebemos grande inspiração para viver cheios de alegria, não importando as circunstâncias que experimentamos. A carta aos Filipenses é preciosa. Alguns estudiosos da palavra de Deus dizem que é o livro mais amado pelos crentes. E nós devemos indagar por que razões. Eu quero citar algumas razões. É a carta da alegria. Sabemos que nem sempre Paulo estava assim alegre. Na maioria das cartas ele tinha de refutar erros e corrigir comportamentos inadequados das igrejas, isto é, dos irmãos. Também a carta aos Filipenses, apesar de ter só 4 capítulos, apresenta doutrinas fundamentais como as seguintes: a doutrina da pessoa e da obra de Cristo, a doutrina da justificação pela fé. Ele comenta a segunda vinda de Jesus e apresenta coisas importantes a respeito do processo de santificação. Ainda, a carta enfatiza o aspecto relacional da fé cristã. Nela aprendemos como o apóstolo tratava inclusive seus oponentes, os de dentro da igreja e os de fora da igreja. E ele trata da importância da unidade dos crentes na igreja. A carta também ensina ainda como podemos experimentar alegria em meio às circunstâncias difíceis da vida. É um fato, nós vivemos em um mundo decaído por causa do pecado, no qual tragédias são muito comuns, tragédias que não podemos evitar, mas nós, sem dúvida alguma, podemos reagir às tragédias de maneira correta, segundo a fé que temos em Deus, e isso faz total diferença. A carta aos Filipenses nos ensina como viver para experimentar a verdadeira alegria. Para melhor proveito, lembremos-nos do contexto na relação de Paulo com a igreja de Filipos. Em Atos, no capítulo 16, nós temos a palavra sobre a primeira visita do apóstolo Paulo a Filipos, quando ele encontrou Lídia e a levou a conhecer Jesus. Logo depois, tendo expulsado o demônio de uma jovem que era explorada, e por isso mesmo Paulo terminou sendo levado à prisão. Na prisão, ele leva o carcereiro e sua família, oportunamente, a conhecer Jesus, e assim funda a igreja naquela cidade. 10 anos depois, isto é, por volta do ano 61 da era cristã, depois deste singelo início, Paulo agora em Roma, aguardando ser julgado por César, se encontra em prisão domiciliar, onde pode ainda receber visitas. E quando a igreja em Filipos tem notícia disso, envia Epafrodito, um dos líderes da igreja, com uma ajuda financeira para o apóstolo. E este texto, dentro deste contexto, nos apresenta o estado de espírito do apóstolo Paulo. Dos versos 3 a 5,
nós temos algo a respeito da sua gratidão. Observemos novamente as palavras. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O apóstolo Paulo lembra e agradece o que os crentes daquela igreja de Filipos fizeram por eles e ora por eles de forma positiva. Nós notamos que neste texto não há reclamações ou exigências para que Deus faça isso ou aquilo. Na oração de Paulo pelos filipenses, a nota é de gratidão. Seria interessante e proveitoso se em nossas orações também expressássemos mais gratidão por pessoas que nos abençoam no Evangelho. O pastor Steve May ensinava que o foco mais positivo é muito importante quando oramos por pessoas, e ele enfatizava especialmente por pessoas com quem temos dificuldades de relacionamento. Nós precisamos agradecer, escrevia e dizia o pastor Steve May, precisamos agradecer por estas pessoas nos darem a oportunidade de crescer espiritualmente, aprendendo a perdoar e também exercendo a paciência que Deus exige de nós em nossos relacionamentos. Paulo, isto é muito interessante, ele reconhece e enfatiza a sua gratidão aos filipenses. E a sua gratidão é centrada nas coisas do Evangelho, pois vimos que no verso 5 ele agradece pela cooperação por causa do Evangelho. É interessante notarmos que a ênfase maior da sua gratidão não era a oferta que os filipenses enviaram para ele ali em Roma, apesar desta ajuda financeira ser muito importante. Cooperação neste texto é a palavra koinonia, muitas vezes traduzida por comunhão. Cooperação tem aqui o contexto na vida comercial de qualquer tempo. A ideia é a ideia de sociedade, onde pessoas compartilham uma visão e investem tudo o que podem para que essa visão se torne realidade. A cooperação, comunhão que Paulo agradece, é a ação dos irmãos de Filipos que uniram forças para que o Evangelho avançasse não apenas em Filipos, mas em outras cidades. Essa cooperação sempre exigiu e ainda exige a dedicação ao reino de Deus, a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Esta afirmação deve nos levar a pensar assim: como tem sido a minha cooperação para o fim do crescimento do reino de Deus? Uma outra marca do apóstolo Paulo, bem expressa no texto, é a sua confiança. Observemos o que está escrito no verso 6 da leitura inicialmente feita. E estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Este é um texto muito citado pelos crentes, por ser uma verdade realmente inspiradora. Para muitos, segundo estudiosos, é o texto mais querido das cartas paulinas. É muito especial para nos ensinar a respeito da perseverança de Deus na preservação dos crentes. Sim, porque é Deus quem nos garante nesta perseverança. Eu gosto muito da história do candidato ao ministério, a quem foi perguntado em um concílio o seguinte:
como é que o senhor se tornou crente em Jesus? O candidato disse assim: bem, eu fiz a minha parte e Deus fez a sua. Um outro participante daquele concílio, assustado com o possível erro doutrinário, pediu uma melhor explicação. E o candidato ao ministério disse o seguinte: bem, a minha parte era fugir de Deus, e a parte de Deus era me alcançar e me incluir na sua família. Após esta resposta, o candidato foi aceito e oportunamente consagrado ao ministério. Devemos estar sempre lembrados que Deus se responsabiliza por começar e completar a obra de salvação. Nada pode impedir Deus em nos confirmar e nos conformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Este assunto deve ser de grande conforto para nós, porque Deus continua trabalhando em nossas vidas, e então podemos permanecer certos do futuro. Mas também nesse trabalho de Deus, Ele vai quebrando arestas em nossa vida para que cheguemos ao alvo, do qual estamos ainda, convenhamos, bem distantes. A obra de Deus em nós está garantida. Deus prometeu o resultado final, lembremos-nos, no dia de Cristo. Por causa do amor e misericórdia de Deus, os que creem em Jesus comparecerão perante Jesus redimidos, santos, inculpáveis e completos. Vale a pena pensar. E ainda nos sentimos incompletos e falhos? É natural que seja assim. Ainda vivemos aqui, mas devemos estar descansados e certos que Deus em Cristo cumprirá a sua palavra. Ainda os versos 7 e 8 do texto inicialmente lido nos dizem assim: é justo, escreveu o apóstolo, que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estais em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. Aqui nós aprendemos sobre a profunda afeição de Paulo pelos filipenses. Ele declara: estais no meu coração. Ele dá a razão desta declaração, porque vocês sois participantes comigo na graça. E ele apresenta uma prova disso. Ele diz: Deus é testemunha do amor que eu tenho por vocês, das saudades que eu sinto de vocês. Essa afeição é fruto de uma relação profunda que só Deus produz por meio de Jesus Cristo na vida da sua família, que é a igreja. Em 1 João capítulo 1 e verso 7, parte B, diz assim: temos comunhão por causa de Deus, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O mundo sem Deus não imagina ser possível experimentar essa comunhão tão maravilhosa e este profundo amor e afeição. Aliás, eles tentam alegrar-se de muitas formas, mas sem a entrega a Jesus, porque eles são pecadores não regenerados, continuam tristes e escravizados por seus pecados. O texto sagrado diz: aquele que comete pecado é escravo do pecado.
A alegria dos que creem em Jesus e se entregam a seus propósitos é real e está absolutamente garantida. No texto desta mensagem nós já vimos que essa alegria, por sua natureza, tem de ser alegria compartilhada. Quando nos entregamos a Jesus como Senhor e Salvador, experimentamos a graça que nos fez e nos faz um em Jesus Cristo. Experimentamos a verdadeira comunhão com Deus e experimentamos a verdadeira comunhão com os que pertencem a Deus em Jesus Cristo. Reconheçamos que é nossa responsabilidade pessoal proclamar Jesus aos que ainda vivem alheios, ou mesmo duvidosos sobre a possibilidade de experimentar a alegria da comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo e a alegria da comunhão crescente com outras pessoas. A minha oração é que a nossa alegria e comunhão com Cristo nos ajudem no sentido de que esta alegria se torne tão evidente de que Jesus é a alegria dos homens, que muitos, observando a nossa vida, desejarão também ter a mesma experiência. Que Deus utilize esta nossa breve meditação para nos ajudar a ter crescentemente esta certeza no Senhor. Que Deus nos ajude a, inspirados pela palavra do Senhor, que nos ajude a levar a mensagem do Evangelho àqueles que ainda estão tristes, no meio de quem vivemos e que de fato tem muitas dificuldades em administrar as tristezas e as circunstâncias difíceis de suas vidas. Que Deus assim nos ajude e abençoe. Oremos. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra, que venha ao nosso socorro, porque às vezes na nossa fraqueza nós quase perdemos a alegria, apesar do conhecimento e a experiência que já temos com o Senhor. Ajuda-nos a reconhecer que neste mundo temos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque o Senhor já nos garante a vitória e vitória completa. Pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles que agora estão passando por grandes crises em suas vidas. Alguns por causa de cataclismas de cunho geral, mas outros por causa de experiências muito pessoais, como a passagem de seus entes queridos para a eternidade. Eles sofrem agora saudades e pedimos, Senhor, que Tu os abençoes e restaures a alegria deles no tempo do Senhor e que eles, se não sabem ainda, aprendam a Te glorificar e a procurar Te conhecer mais e mais, desejosos de cumprir a Tua vontade. Abençoa-nos como igreja, dá-nos crescentemente a experiência de alegria no Senhor e que a nossa alegria seja contagiante e seja um veículo para podermos pregar o Evangelho com mais eficácia. Abençoa-nos e dirige nossas vidas, porque oramos confiados em Jesus. Amém. A graça do reino de Deus é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você.
Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. O amor do reino de Deus é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Meu irmão, tu és importante para mim. Meu irmão, tu és importante para mim, pois através de ti Deus pode falar comigo. Tuas lutas também são minhas, minhas bênçãos também são tuas. Vale muito para mim o teu amor. Diga ao seu irmão, meu irmão. Meu irmão, tu és importante para mim, pois através de ti Deus pode falar comigo. Tuas lutas também são minhas, minhas bênçãos também são tuas. Vale muito para mim o teu amor. Venceremos sim, firmados no Senhor, sem deixar que as lutas venham nos separar. E o mundo saberá que somos de Deus, pois vivemos num só corpo em amor. Venceremos sim, firmados no Senhor, sem deixar que as lutas venham nos separar. E o mundo saberá que somos de Deus, pois vivemos num só corpo em amor. Pois vivemos num só corpo em amor. Pois vivemos num só corpo em amor. Glória a Deus. Amém.